Ironicamente, hoje eu estou gravando numa capela e atrás da minha pessoa aqui com um background, um símbolo que traz o equívoco dos homens, um símbolo que traz a incompreensão da missão de Jesus aqui no nosso mundo, do qual ele explica com as suas próprias palavras, com a sua própria autobiografia, que ele não morreu por nós, ele não morreu para livrar-nos do pecado, mas ele teve uma missão para livrar-nos da ignorância dos homens, da ignorância espiritual, do conhecimento, do fundamento do nosso ser. No segundo parágrafo da página 138, ele fala assim: o impacto que você tem no ambiente depende totalmente de sua vontade de ser, de sua vontade de agir, de sua vontade de irradiar boa vontade, de sua vontade de aproveitar ao máximo suas oportunidades, de sua vontade de ser especial para as pessoas ao fazer com que se sintam melhor do que antes ter conhecido você. Cada uma dessas condições surge da vontade que se exerce a cada momento. Alguns nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor. Mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda a força de vontade se extrai da consciência universal e de que se pode aumentar a força de vontade pedindo a fonte do ser pelo seu aumento, a pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. Pode ser extraída segundo a magnitude e a força da fé de cada um, da própria consciência universal. Aonde que está teu pilar hoje? Aonde que está tua sustentação mental, emocional, espiritual? Ela está nas coisas? Ela está na condição que você está vivendo? Tudo isso é uma mera superfície. A gente pode inverter, que a gente poderia subir na superfície para respirar, para ganhar oxigênio, para mergulhar, mas é exatamente ao contrário. A gente mergulha, capta esse oxigênio, capta essa intuição, essa inspiração e volta para a superfície para expressar. Isso é um trabalho diário, recorrente, de disciplina, mas que gradualmente você vai perceber que esse pilar, essa sustentação é absolutamente real, ainda que seja invisível aos seus olhos. Todo indivíduo de qualquer gênero, raça, nação, religião, nível de recursos e renda, do mendigo até o rei, é igualmente importante no momento do agora e no momento do final do dia. As verdadeiras diferenças surgem somente do que cada um dá de si mesmo, neste momento, no próximo momento e no resto do dia. Perceba que a importância que você representa para os outros não te diz respeito. A verdadeira importância é o valor que você percebe em si mesmo, que nasce dessa conexão, que se revela através dessa integridade do teu dia a dia, de como você se compromete. E isso oscila, nós sabemos, mas essa sustentação espiritual está sempre aí, para que nós possamos acessar e ser sustentado, e se harmonizar, e estar equilibrado para voltar a essa superfície e viver as nossas vidas. Sempre de dentro para fora. Um rei ou primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenha trazido para o seu país
ou pela miséria que impôs ao seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre, que pode não ter desenvolvido suas habilidades até um alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente, no final será venerado por seus parentes e amigos, e na próxima vida colherá o que semeou, assim como o rei ou o primeiro-ministro. A gente está muito centrado, né? Isso é natural, porque nós temos um ego que nos inclina a sempre agir em causa própria e ele tem muito medo, né? Tem muito receio de que as coisas não se realizem conforme a sua vontade. E isso acontece pelo processo de ligação e rejeição, que a gente estuda nas cartas. A gente pensa exclusivamente nesse momento, no próximo momento, nas coisas que virão nos próximos dias, se nossas expectativas e desejos vão acontecer ou não vão acontecer. Quando acontece, a gente tem uma alegria efêmera, e quando não acontece, ocorre uma desilusão, por assim dizer. Mas o que as cartas nos mostram é que a nossa vida espiritual ela é imortal. E cada vez que nós vivemos, cada vez que nós experienciamos essa individualidade terrena, num corpo, um homem, uma mulher, com condições favoráveis ou condições desfavoráveis, o universo está fazendo com que, colocando-nos em situações para que a gente cresça para além das aparências. Cada trabalho, cada momento pode ser sagrado, belo, radiante, com o influxo da força vital da consciência divina, que vai elevando e curando a si mesmo e aos outros. Se a pessoa dedicar tempo para perceber que ele, ela, é um canal da consciência divina, a qual é toda cura, toda proteção, toda satisfação das necessidades de cada pessoa. Toda pessoa que se dá conta de que seus olhos irradiam uma força de vida poderosa em direção daqueles a quem ela destina seu olhar, pode estar certo de que este olhar penetrante, apoiador e sorridente é benéfico para quem o recebe. Ou seja, a consciência ela é a inspiração da vida, ela é a realidade da vida e ela é aquilo que alimenta a outra consciência, ela retroalimenta, né? Pois tudo que nós, sim, você e eu, Cristo, pensamos e fazemos é um ato de consciência. E a consciência é a força da vida. Com a atividade de nossas mentes, a sua e a minha, damos forma à nossa consciência, à nossa força vital de diferentes modos que abençoam ou amaldiçoam o ambiente. Não Paulo, mas Cristo não tem uma mente, né? Ele não é mais uma pessoa. Não, essa mente é o teu esquema mental. É a tua consciência, o teu esquema mental, o teu esquema emocional. É o teu ser. A tua consciência é a própria vida. É a tua realidade para além dessas coisas, para além dessas experiências das quais você está vivendo. Elas têm o significado delas, obviamente que tem. Mas elas não são você. As coisas são suas, mas elas não são você. As condições que a gente está vivendo no momento, elas são transitórias, elas são efêmeras. Em outras vidas, a minha consciência, a tua consciência, vai ser colocada em outras condições. Mais brandas, talvez menos brandas, aquilo que a nossa consciência precisa para crescer. Isso é muito forte, isso é muito implacável para a mente humana aceitar. Mas essa é a jornada da alma. Essa é a verdade espiritual. O que você está irradiando em seu mundo, né? Lembre-se uma vez mais de como, em um momento de grande aflição durante meu tempo na Palestina, amaldiçoei a figueira e ela murchou as terras raízes. Aqui ele estava numa condição humana, né? Influenciado pelos impulsos do ego, e aqui é um momento onde o ego toma conta, né, da mente dele e age equivocadamente. Ele fala irresponsavelmente, né, que ele era irresponsável ao poder mental dele.
Pouco depois eu também fui igualmente amaldiçoado, tanto pelos soldados romanos como pelos sacerdotes judeus. Eu também murchei até as raízes antes de morrer na cruz. Nessa cruz aqui, uma como essa. Tome cuidado com o que você envia aos demais e tenha certeza de que gostaria de receber o mesmo. Aqui uma alusão, né, à irresponsabilidade dele. Não está dizendo que isso foi especificamente o motivo, né, unicamente e exclusivamente o motivo, mas dizendo que ele também foi por esses impulsos do ego que nos fazem agir em rebeldia, que vem toda a nossa experiência em seguida. Isso gera responsabilidade, né? Aqui algumas perguntas, eu vou colocar aí em texto, porque é interessante você fazer, nós fazemos assim mesmo, recorrentemente na vida, né? Qual papel você desempenha em seu ambiente? Você é honrado e reconhecido pelo amor e boa vontade que distribui no momento em que pisa em seu lugar de trabalho? Você percebe o que é realmente importante na vida? Você estabeleceu um plano espiritual, uma meta espiritual para ser alcançada antes de passar para a próxima e magnífica dimensão? Você estará suficientemente purificado e comprometido com o amor incondicional para entrar nos níveis mais elevados da consciência espiritual? Ou seus objetivos ainda serão aqueles do seu plano terreno? Pergunte a si mesmo que papel você realmente quer desempenhar em seu ambiente. Qual é o seu destino espiritual? E mais importante ainda, quais são as suas atitudes para com os demais? São de superioridade, exclusividade? Ou tem a consciência de que a maioria das pessoas está fazendo o melhor que pode com os talentos que possui? Para alcançar seu pleno potencial, você deve saber que nem posição, nem riquezas podem impor limites ao poder que você exerce no mundo. Suas únicas limitações são suas atitudes e os pensamentos que surgem de suas atitudes. Isso é sua consciência. Isso faz com que nós estejamos em paz, em harmonia conosco. Quando não estamos, não há nada que mudar fora. A gente precisa retornar internamente para esse silêncio, para essa meditação, para essa conexão, e a harmonia virá. A força vital que se irradia na mente do rei, do primeiro-ministro, do general ou de um humilde servo ou soldado é igualmente poderosa e produtora de bem no ambiente, desde que cada um discipline seus pensamentos até chegar a estar sintonizado com as frequências espirituais do amor incondicional e da consciência divina. Além disso, tais pensamentos entram e aumentam a força da consciência mundial em si. Cada pessoa que agrega seu pensamento espiritual ao pensamento espiritual mundial o fortalece. Um grande bolsão de consciência barra conhecimento, onde ele é reduzido ou é somado. O único fator que determina o grau com que se transmitem tendências de saúde ou doença é o nível de percepção e compreensão espiritual que uma pessoa tem obtido da fonte do ser, ou seja, da fonte da própria identidade. Não importa o que você faz, o que você possui, ou a posição que você ocupa na vida, não há limites para o potencial de desenvolvimento do seu bem. Não há limites para o potencial de grandeza e glória do seu ser. Sua única limitação é a quantidade de tempo e energia que você está disposto a dedicar sobre sua fonte do ser, abrindo sua consciência humana para entrar dentro dela e recebê-la em sua mente. Em última instância, em última análise, não é o quanto você é inteligente, né? Não é o quanto você está em condições confortáveis ou desconfortáveis na vida. Se você nasceu num berço de ouro ou num berço humilde, a questão é qual a tua disponibilidade de se abrir, de se entregar para esse fluxo real, amoroso
equilibrado, divino, invisível e eterno. Obrigado.